Olhos mais um momento para nós fazermos mais uma oração ao Senhor. Jesus, nesta hora, Pai, nós te adoramos, Pai, por esse período de adoração que tivemos aqui, Senhor. Meu Deus, recebe a adoração da tua igreja, Jesus, onde nós já adoramos ao Senhor e o Senhor já ministrou o nosso coração, Pai. Senhor, nesta hora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor, fala conosco, Pai. Que seja, Deus amado, a tua palavra, Jesus. Senhor, nos revela o teu coração, meu Deus. Derrama sobre a tua igreja, Jesus, uma porção daquilo que o Senhor já tem separado para nós, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. A começar da minha vida, Jesus. Que não seja eu, porque eu não tenho condições nenhuma, Pai. Mas que seja o Senhor falando com a tua igreja, a tua palavra, Senhor. E revela-nos, Pai, nesta noite o teu coração, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, bom demais estarmos na presença do Senhor. É fato que estar aqui treme um pouquinho as pernas, porque a gente sabe que falar para a igreja amada de Jesus é uma responsabilidade tão grande. Mas eu tenho certeza que Jesus vai falar comigo e com você hoje. E o Senhor já tem, ministrado muito ao nosso coração nesses últimos meses, se nós pegarmos todas as ministrações aqui dessa plataforma, nós vamos ver que dá para formar uma ministração só, porque a palavra vem de um lugar só, que é de Jesus. O Senhor tem revelado semana a semana aquilo que Ele tem para nós por esse tempo. E a gente vê que no início do ano, o Leandro trouxe uma palavra e já tem acontecido de que nós nos movemos profeticamente. E quando a gente observa o que Deus vem falando, a gente vê que Deus está nos dando uma direção. O Senhor está nos dando o caminho. E até mesmo as pessoas que vêm de fora, na quarta foi incrível, veio uma pessoa de fora ministrar, que deu continuidade a que os irmãos aqui da casa já vinham ministrando. E isso é o Senhor. É o amor dEle por nós, a misericórdia dEle, falando com a igreja dEle, porque Ele nos ama, e por isso Ele fala conosco. E eu queria nessa noite, queridos, falar sobre intimidade. Nós sabemos que o Senhor já tem falado muito sobre a questão do arrependimento conosco, do quanto Ele nos quer perto dEle, do quanto nós temos que deixar algumas coisas que na nossa vida não tem agradado o Senhor. E por que é que o Senhor nos pede arrependimento? Por que é que o Senhor nos chama para a rendição? Sabe por quê, queridos? Porque Ele nos ama e Ele nos quer íntimos dEle. E se tem uma coisa que pode impedir a nossa vida de ser íntimo do Senhor, são os nossos pecados, são as nossas falhas, E eu queria ler aqui no livro de Salmos 25:14. Diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E o desejo do Senhor é se relacionar conosco. Queridos, eu fiquei pensando sobre isso por esses tempos. Eu falei, Deus, como pode, um Deus tão soberano, sem pecado, querer se relacionar comigo, tão pecadora, tão ruim, Como pode um Deus tão grande querer se relacionar com o homem? Parece que é incompatível esse relacionamento, parece que é distante, mas Deus faz questão disso. E queridos, e Deus faz questão de se relacionar com o homem desde que Ele criou o homem, desde lá do Éden, lá diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, que Deus descia todas as tardes e Ele passeava ali no jardim. E eu fiquei refletindo muito nisso, e eu fiquei pensando, Adão e Eva ali, e quando chegava o pôr do sol, eles ouviam um barulho, e eles falavam, imagina, querido, Ele chegou. Eu imagino que o coração deles se alegrava, porque era a hora, e de repente eles passeavam ali com Jesus, e Deus perguntava, e aí como é que foi hoje? E eles falavam, hoje aconteceu isso, hoje o animal tal aconteceu isso. E Deus vinha e Deus fazia questão de se relacionar com o homem. Só que teve um momento que Adão e Eva, quando eles pecaram, o que diz esse versículo? Que Deus veio. E eu fiquei pensando que antes deles pecar, Deus vinha para se relacionar com eles. Não era pelo jardim, não era pelos animais, Deus vinha por eles. E aí de repente Adão e Eva peca, faz algo contrário a Deus, quebra aquela aliança. E o que acontece no dia seguinte? Deus não vai? Não, Deus vai do mesmo jeito.
E eu fiquei pensando, Deus, por que o Senhor continuou indo, né? Eles pecaram, eles quebraram a aliança, eles tinham tudo. E eles escolheram o pecado. Mas naquele dia, no dia do pecado, Deus continuou no mesmo lugar. Mesmo quando Adão e Eva saiu daquele lugar que Deus colocou eles, Deus continuou no mesmo lugar. E de repente, como dos dias anteriores, eles ouviram, né? Diz assim, vamos ler lá, Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento da tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus veio de novo, mesmo depois que eles pecaram. Deus permaneceu exatamente no mesmo lugar, só que Adão e Eva já não estavam mais no mesmo lugar. Aquele Adão e Eva que quando ouvia os passos dele, ia correndo ao encontro dele, aquele dia foi diferente. Aquele dia eles ouviram os passos e falaram, olha, ele veio de novo. Só que eles não sentiram alegria aquele dia, eles sentiram medo, eles sentiram vergonha. E quando eu pensava sobre isso, eu falava, Deus, parece às vezes um pouco a minha história, parece às vezes um pouco a nossa história, porque mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós quebramos a aliança, Deus permanece no mesmo lugar, querendo se relacionar conosco. Que amor é esse? Né? Que amor é esse? Às vezes a gente tem algum desentendimento com o irmão e a gente já fica estranho. A paz do Senhor não é a mesma, o cumprimento já fica mais frio. Quando a gente está magoado, alguém rompe uma amizade, alguma coisa, a gente tem aquela dificuldade. Deus não, queridos. E eles tinham quebrado a aliança. E ele veio do mesmo jeito. E ele do mesmo jeito fez o barulhinho que ele fazia, porque disse que ouvia os passos. Só que eles não estavam mais naquele lugar. Eles não foram correndo, talvez como nos outros dias. Em vez de eles sentirem alegria, eles sentiram medo, eles sentiram vergonha. E eles se esconderam. E às vezes nós fazemos do mesmo jeito. Deus tem uma aliança conosco. Deus tem um propósito na nossa vida. E às vezes nós cometemos coisas que desagradamos ao Senhor. Às vezes nós pecamos e fazemos tantas coisas que nós sabemos que estamos rompendo a aliança com o Senhor. E o Senhor, aonde o Senhor fica? O Senhor fica no mesmo lugar, desejoso em se relacionar conosco, nos chamando para o arrependimento. Só que às vezes nós sentimos vergonha e medo e não vamos. Quantas pessoas abandonaram a sua fé porque um dia cometeram um pecado e quando o Senhor os chamou para o arrependimento, eles disseram não, tem vergonha, eu tenho medo, eu não sou o mesmo. Será que agora eu sou digno de caminhar no jardim com ele? Talvez Adão pensou isso. O que eu vou falar para ele? Mas eu imagino, e isso é uma conjecturação minha, não está escrito na palavra de Deus, que o coração de Deus ardia por vê-los da mesma forma que antes. Ainda quando nós erramos, ainda quando nós nos perdemos na rota, o coração de Deus ainda arde para nos chamar ao arrependimento, a querer se relacionar conosco, a querer ser íntimo de nós. Que amor extraordinário e incrível é o de Deus, que não muda em nada quando nós abandonamos a nossa aliança com Ele, e Ele nos chama ao arrependimento. E é isso que o Senhor já tem feito por esses tempos sobre a nossa vida, nos chamando ao arrependimento. Por quê? Porque Ele quer se relacionar conosco intimamente. E se talvez você faz uma reflexão e às vezes a gente fala, mas eu acredito que eu já sou íntimo dele. Talvez ainda existe um nível mais profundo que a gente não conhece. Talvez ainda existe uma parte do coração de Deus que nós ainda não alcançamos. E o Senhor está nos chamando. Que nós não venhamos nos esconder. Que nós venhamos responder a tudo aquilo que o Senhor tem ministrado a nós. E dizer, Senhor, eu vou. E aí o que Adão e Eva fizeram? Eles ainda foram. Talvez eles podiam ficar escondidos ali. Não, mas diz que a Bíblia que eles foram. Colocaram umas folhas e foram. E eu sabe que eu pensei que eles tentaram dar um jeitinho para diminuir o impacto, para não precisar falar tudo, para não precisar revelar tudo, talvez com a folhinha ali, não ficasse tão chato, né? E quantas vezes a gente faz isso, né? A gente quer dar um jeitinho para dar uma ajeitadinha,
para chegar diante de Deus. Mas sabe, queridos, eu vejo que o amor desse Deus é tão grande, que Ele quer que a gente vá e se rasgue tudo. Adão e Eva podiam ir sem roupa mesmo, porque o que ia fazer diferença era o que Deus ia fazer. O que ia fazer diferença é o que Deus tinha preparado para eles. Que Deus preparou ali uma roupa de cordeiro, que significava que Jesus ia morrer pelos pecados, ia trazer a aliança de volta. E esse sangue de Jesus nos alcança. E esse sangue é capaz de perdoar os nossos pecados. E não tem um pecado tão feio, tão encrencado, que esse sangue não tenha o poder de perdoar. Não há nada que eu tenha feito, não há nada que nós tenhamos praticado, que o sangue de Jesus não possa perdoar. Queridos, Deus quer ter intimidade conosco. E intimidade é um relacionamento profundo, baseado em confiança, conhecimento mútuo e proximidade. Então, para a gente ser íntimo de alguém, primeiro a gente precisa ter confiança nessa pessoa. Depois a gente precisa se conhecer. E depois a gente precisa ficar pertinho. E aí vai gerar a intimidade. Às vezes, nós desejamos tanta intimidade de Deus e parece que é assim, um dia extraordinário, desce uma glória extraordinária e acontece um grande evento através de um grande homem, e aí eu me torno íntima de Deus a partir dali. Não, queridos, toda intimidade, ela vem de uma construção, dia após dia. Quando eu conheci o abençoado, me apaixonei por ele, não posso nem contar a minha idade aqui. Eu não fiquei íntima dele naquele dia. Eu olhei e falei, uau, vou casar com esse abençoado, E aí a gente começou a namorar, e foram ali 2 anos de namoro, 6 meses de noivado, e nós nos casamos. Há 30 anos, nós ainda estamos construindo uma intimidade. Hoje eu sou muito mais íntima dele, eu conheço mais, eu estou mais perto, eu sou mais próxima do que eu era há 30 anos, mas eu ainda estou construindo essa intimidade. Com Deus é do mesmo jeito, Nós queremos ser íntimos de Deus, eu quero, eu sei que a igreja também quer, mas não vai acontecer através de um grande evento sobrenatural. Isso vai ser construído todos os dias. A gente precisa acordar todo dia desejando: Jesus, eu quero te conhecer um pouco mais hoje. Jesus, eu quero estar mais perto do Senhor do que eu estava ontem. E se o Senhor nos der 100 anos de vida nessa terra, a gente precisa nesses 100 anos construir todos os dias a nossa intimidade com Jesus. Queridos, e às vezes eu olho para a minha vida e o Senhor falou muito comigo, eu até compartilhei na reunião que a gente teve. Quantas vezes eu olhei para mim e eu vi uma Idailda muito desapegada de Deus, que acordava de manhã, que tomava café, que corria, que se preocupava com o filho, 1, 2, 3, com isso e com aquilo, e terminava o dia e está tudo bem, e Jesus sabe que eu te amo, e o Senhor me ama, e está tudo certo. E a gente não tem às vezes a percepção de que nós estamos deixando Jesus de lado. Nós estamos não dando importância para o nosso Deus, que nos ama. E eu vejo Ele tão desejoso que nós venhamos desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. E é quando? E é todo dia. Eu não sei. E aí cada um vai saber dizer qual o espaço que Jesus tem ocupado no seu dia. Qual o momento que você tem sentado um pouquinho com Jesus. Às vezes a gente fica imaginando, e quando eu era criança eu imaginava assim, que Jesus estava naquele trono maravilhoso lá longe, distante, e que eu ia precisar chegar nele e dizer: santo, querido, amado, glorioso e eterno Deus, o Senhor está aí e eu estou aqui. E às vezes a intimidade, ela não precisa de formalidades, quando às vezes a gente chega para uma autoridade que a gente não é íntimo, a gente fala excelência, senhor, doutor. Mas quando a gente está com um amigo, a gente fala: e aí, como é que você está? Precisa nada disso. Você viu aqui? E às vezes, queridos, a intimidade você nem precisa falar. A pessoa olha e já fala: você não está bem hoje, hein? O que está pegando? Está pegando alguma coisa? Não precisa formalidade. E com Jesus, queridos, não precisa nada de formalidade. Às vezes a gente pensa que o momento com Deus vai ser aquele momento que a gente para tudo, e não que isso não seja importante, tem que acontecer, e prepara e faz aquela oração linda. Às vezes vai acontecer dentro do carro. Você vai estar dirigindo e vai falar: Jesus,
está encrencado hoje. Hoje eu não dou conta disso, Jesus. A gente vai ficar triste com alguma coisa, a gente vai dizer, Jesus, olha, eu estou tão triste com isso. Senhor, está doendo tanto, me ajuda, Senhor. Outras vezes, né, nós mulheres vamos estar lá lavando a panela, e Jesus vai estar lá. E quando nós deixamos isso de lado, nós estamos perdendo a oportunidade de passar o nosso dia com Jesus. E às vezes a gente só vai lembrar dele se a gente tiver uma enfermidade, ou se a gente passar um medo, ou se chegar a hora do culto. Mas o Senhor quer nos levar ao nível além disso. O Senhor quer que nós sejamos íntimos dele. O Senhor quer fazer parte do seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Eu vejo um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito, desejando fazer parte da nossa vida, tão pequena, tão pecadora e cheia de falhas. Esse é o desejo de Deus. Começou quando Ele criou o homem, e até hoje Deus procura as nossas vidas e deseja ser íntimo de cada um de nós. Chama Jesus para o seu dia, chama Jesus para a sua empresa, chama Jesus para a sua faculdade, chama Jesus para o seu jantar, chama Jesus para comer pipoca, porque Ele quer fazer presente na nossa vida. Agenda um horário do seu dia para pensar e se dedicar para Ele, como isso é importante. Eu não sei quem aqui tem agenda, eu tenho porque eu não lembro de nada. Você falar alguma coisa comigo e você não veio anotar, possa ter certeza que eu não vou lembrar no outro dia. Então se alguém falar alguma coisa comigo importante, pergunta, você já anotou? Porque eu esqueço muitas coisas. E às vezes a gente fala, não, como assim? Dá para agendar com Jesus? Funciona. Eu descobri isso faz pouco tempo. Eu vou 1 hora mais cedo, Jesus, lá para o escritório. Vou chegar 1 hora mais cedo lá. Vou fechar tudo. Vou usar o celular para pôr um louvorzinho. E vai ser nós dois. Sabe, queridos, a gente fica tanto tempo sem fazer isso que no começo vai parecer estranho. Você vai chegar, e aí por onde que eu começo esse negócio? Será que eu começo orando, cantando? Falo, Senhor amado Deus, eu só conto o que está acontecendo comigo. No início fica esquisito, né? Você não sabe se põe louvor, se ajoelha, se fica de pé. Mas vai chegar uma hora que você vai deitar, você vai rolar, você vai cantar, você vai fazer pirueta, porque você vai ficar íntimo. Com os amigos não precisa de formalidade. Com os íntimos a gente só chega e coloca tudo para fora e não tem vergonha. Quando as pessoas são íntimas de mim, ela bate na minha porta, eu saio de pijama, de chinelo. Mas quando é alguém que eu não sou íntimo, eu coloco uma roupa, eu peito o cabelo. Jesus quer ser íntimo de nós. Ele não quer ter um relacionamento conosco no domingo, quando a gente coloca uma roupa bonitinha e chega aqui com a Bíblia na mão, com uma roupinha e carinha de crente. Ele deseja se relacionar conosco quando nós estamos andando de chinelo, lavando louça, limpando o carro. Ele quer estar conosco todo momento, Ele quer fazer parte do nosso dia. Que nós possamos, igreja de Jesus, dizer sim para Ele. Jesus, eu também quero ser íntima do Senhor. Eu também quero conhecer algo do Senhor que eu ainda não conhecia. Às vezes, querida, a gente fica 30 anos casado e tem um belo dia que o Paulo me fala uma coisa que eu falo, nossa, eu não sabia. Por que você pensa isso? A intimidade é construída todos os dias, todos os dias. Existe tanta coisa de Jesus que eu não sei. Existe tanta coisa que Jesus quer me revelar e talvez hoje eu não tenha conhecimento disso, porque a minha intimidade não é o suficiente para isso. Jesus quer se apresentar talvez para nós de uma maneira que a gente nunca viu antes. Diga sim para isso. Diga sim para isso. Não se esconde mais, que eu não me esconda mais, que a hora que nós ouvimos o passo dele, a gente saia de trás de tudo, do jeito que a gente tiver e fala, eu estou aqui. Talvez eu esteja aqui encrencada, talvez eu esteja aqui cheia de falhas, mas Jesus, eu estou aqui. E eu desejo que o nosso coração possa arder por isso. Igreja, que o nosso coração possa desejar Jesus mais do que qualquer outra coisa sobre essa terra. Mais do que os bens, mais do que nome, mais do que ajeitar as nossas coisas. Jesus precisa ser tudo de mais importante para as nossas vidas. E isso é a intimidade. E a Bíblia, ela fala de alguns homens que foram muito íntimos de Deus. Fala de Abraão, né? Quando ele chegou, falou, Abraão, sai da tua terra e do meio da parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar.
Não é nem que eu estou te mostrando. Querido, se Abraão não fosse íntimo, Abraão não ia. Não ia. Eu, hein? Está tudo arrumado aqui, está tudo ajeitado aqui. O Senhor está dizendo para eu ir para um lugar que o Senhor ainda vai me mostrar. Vou nada. O que Abraão fez? Mal Deus falou, Abraão começou a arrumar tudo. Quando a gente é íntimo, a gente sabe que aquilo que fala, opa, vamos lá. Quando a gente é íntimo, a gente confia. Abraão era íntimo. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele confiava. Então quando nós alcançarmos essa intimidade, quando Deus disser, Idailda, vai para a esquerda, mesmo que seja estranho ir para a esquerda, eu sou tão íntima dele, que se ele falar, eu vou para a esquerda, porque ele sabe o que está fazendo. Se ele falar para a direita, mesmo que a direita for estranha, ou se ele falar vai, mesmo que ele não mostrar o destino, a intimidade me faz ir, porque gera confiança. A Bíblia falou de Moisés também, que falou com Deus face a face. Imagina, queridos, e parece tão distante de nós, né? Ouvir Deus face a face e responder o que eu pergunto. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Intimidade. Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Eu fico imaginando que Davi era um amigão de Deus. Um amigão. E vai dizer que Davi era o homem modelo perfeito? De jeito nenhum. Talvez se a gente começar a falar um pouquinho de Davi, a gente vai ver que tem tanta coisa que Davi fez, que talvez ele nem gostaria de ter feito. E talvez nós olhando, não avaliaríamos ele como alguém segundo o coração de Deus. Mas por que ele foi? Porque ele era íntimo de Deus. E Deus nos chama à intimidade. Deus chama cada um de nós aqui para sermos íntimos de Deus, ao ponto da gente não ter formalidade com Ele. Intimidade, queridos, não é religiosidade, é relacionamento, não é ritual, é muito mais que isso. É falar de Deus como a gente estivesse falando do nosso melhor amigo, porque Ele é. Falar de Deus é como se a gente estivesse falando de tudo que é mais importante na nossa vida, porque Ele é. Não tem nada melhor que Ele, não tem nada mais importante que Ele. E nós precisamos dessa intimidade. E quando nós, queridos, começarmos a ser intimidade com Deus, nós vamos descobrir coisas dEle que nós não sabemos. Nós vamos entender algumas coisas que Ele faz na nossa vida, que a gente nunca entendeu. Deus, por que o Senhor fez isso? Às vezes a gente não entende, queridos, porque a gente não é íntimo. Porque a gente está na contramão dessa intimidade. Porque a gente não está tendo tempo suficiente com Deus. Ele nos chama a intimidade. E como que nós vamos cultivar essa intimidade com Deus? De que maneira? Né? É uma construção, não é um botão, não é algo extraordinário. E a gente gosta, né, de coisa rápida. Nosso Deus, amo coisa rápida. Que eu sou meio acelerada. Quem convive comigo bastante sabe que eu sou meio acelerada. Então eu gosto tudo rápido. Eu sou daquelas que quando eu estou na fila do caixa, se eu deixar, eu ajudo o caixa a passar a compra de alguém, porque Deus não vai nunca. Sou meio acelerada, assim. Deus está tratando isso em mim ainda. Um dia o Senhor vai fazer algo incrível, eu vou ficar mais calma. Mas, queridos, nós gostamos de tudo muito rápido. Muito rápido, que seja E a intimidade não vai acontecer dessa forma. Nós vamos precisar nos dedicar, investir pesado nisso. Então que a gente possa realmente assim, estar disposto a investir nisso. Vamos investir no nosso relacionamento com Jesus. Vamos traçar aí umas estratégias, né? Eu gosto de, como eu já disse que eu gosto de escrever, porque a cabeça não ajuda. Então eu escrevo tudo. Os irmãos lá da nossa célula sabem, até a célula eu escrevo, né? Então no culto vocês vão ver eu com um caderninho, eu escrevo a ministração, porque eu sei que eu não vou lembrar se eu não escrever, então tudo eu escrevo. E eu gosto de escrever também pedido de oração, eu gosto de escrever objetivo, então lá em casa tem um arsenal de caderninho escrito, tudo à mão. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos gravar, memorial, olhar para aquilo. Então às vezes, para eu fazer alguma coisa eu tenho que anotar. Aí eu vou olhar para aquilo. Então vamos traçar uma estratégia. Tem gente que não precisa de papel. Eu preciso. Deus, a partir de agora eu vou investir pesado no nosso relacionamento. Eu andei frio, Jesus. Eu andei aquela pessoa que ruim de relacionar, mas eu vou dar uma melhorada. Ninguém quer relacionamento frio, né? Quando eu namorava o abençoado, às vezes ele chegava lá esquisito. Parecia que falava pouco. Os namorados sabem que é assim, até casado, né? Tem dia que parece que o outro está frio. O que está acontecendo? Que está frio hoje, estranho. Porque a gente não gosta
de relacionamento frio. A gente gosta daquele relacionamento emocionante, né? Uau, você está aqui, né? Joga para cima, né? E faz aquela festa. E eu fiquei pensando que às vezes, no nosso relacionamento com Deus, a gente fica frio. Fica esquisito com Deus. Fala pouco com Ele, fica quieto. Vamos aquecer, né? Vamos investir pesado no melhor, maior relacionamento das nossas vidas com o nosso Deus. Ter tempo com Ele, investir tempo, investir o que tivermos de melhor, né? Uma semana atrás aqui, foi ministrado que os anciões jogavam suas coroas aos pés dele. Sabe o que significa? É o que tem de mais importante, de mais precioso, de mais incrível, tudo para Ele. E nós precisamos cultivar essa intimidade com Deus. Mateus 6,6 diz assim, ó: quando for orares, vá para o teu quarto e ore em secreto, e o Pai te recompensará. É importante separar um tempo diário para oração e meditação da palavra de Deus. Por mais que seja incrível esse momento de Deus estar conosco em todo momento, e a gente conversar com Ele no carro, na casa, e precisa ser, não substitui aquele momento gostosinho que é eu e Deus. Esse momento é o melhor de todos. Às vezes eu passo o dia com Paulo, e a gente acorda, toma café junto, e almoça junto, e vai para o centro junto, e vai para o mercado junto. E aí eu olho para ele à noite e falo: amor, a gente está precisando de um tempo junto, né? Os casais que se identificam. A gente está precisando de um tempo junto. Mas misericórdia, eu estou um mês de férias aqui. Não entendeu a mensagem? É a mesinha, cadeirinha, velhinha, né? Uma rosinha. A gente quer aquele tempinho especial. Sem ninguém do mercado, sem o filho, sem ninguém. É o tempo a sós. Gostoso, né? Jesus também, quando Ele fala: vai para o seu quarto, fecha a porta, e pode ser o quarto, o escritório, a sala, o monte, quem gosta, eu gosto. É assim, ó, é nós dois. É um tempinho só nosso, que nós não vamos olhar o celular, que a gente não vai atender ninguém, que a gente vai falar com Ele, que a gente vai ler a Bíblia, que a gente vai orar. A gente precisa ter devocional com Deus. Se você nunca fez, comece a fazer, porque é incrível, é bom demais. O devocional é a coisa mais gostosa que existe. E como eu disse, que às vezes no início parece que é uma rotina, parece que é alguma coisa marcada, mecânica, mas que de repente a intimidade vai acontecendo, o relacionamento vai aquecendo e fica uma delícia. A gente precisa ter devocional com Deus, e aí Deus vai começar a falar, a gente vai começar a ouvir Deus, e a gente vai começar a falar, e Deus vai começar a nos ouvir, e trazer resposta para o nosso coração. Então coloca Jesus na sua agenda, né? Eu preciso colocar cada vez mais Jesus na minha agenda. Então, tempo de qualidade com Deus. Também para cultivar a intimidade com Deus, eu preciso de obediência e santidade. João 14:21 diz: quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse me ama. Então a nossa obediência e a nossa santidade é uma demonstração de amor para o Senhor. Nós não obedecemos e nós não abandonamos o pecado porque nós queremos ser belezinha, porque a gente não é belezinha, ou porque a gente quer que as pessoas olhem e falem: que incrível. Não, é porque a gente ama muito Jesus. Essa precisa ser a motivação da nossa santidade. Jesus, eu estou me arrependendo. E sabe por quê, queridos? Porque qualquer que seja o outro motivo, o pecado vai vencer uma hora. Se eu estiver querendo abandonar o pecado, porque eu quero parecer que eu sou uma coisa que eu não sou, uma hora a casa cai. Ninguém consegue usar máscara o tempo todo. Uma hora a gente tira a máscara para escovar o dente. Não é verdade? Se eu falo: não, minha motivação é porque eu quero ficar muito belezinha para Deus me prosperar financeiramente, falar: que filha linda. Uma hora eu falo: azar, vou pecar aqui e fico sem grana mesmo. Mas se a motivação for porque eu amo muito Jesus, porque Ele é o amor da minha vida, aí eu vou olhar para Jesus e vou olhar para o pecado. Aí eu vou dizer: pecado, você não vale nada. Eu quero Jesus. Eu amo Jesus. Jesus é tudo para mim, pecado. Sai para lá. O lugar que você ocupava, você não vai ocupar mais. O prazer que você me dava não significa nada perto do prazer de ter o abraço de Jesus,
de ter o amor de Jesus, de estar pertinho de Jesus. Queridos, porque se tem algo que vai nos roubar isso, são os nossos pecados. A pior e mais trágica consequência do pecado não é falir financeiramente, não é perder o casamento, e isso é horrível. A pior consequência do pecado não é ser pego pela justiça, não. A pior consequência do pecado é nós falarmos para Jesus que nós não o amamos, e que o pecado é mais importante e especial que Ele. Está dizendo aqui, olha, aqueles que guardam os meus mandamentos e me obedecem, esses me amam, é amor. E aí vai começar a ficar mais fácil abandonar as coisas ruins que todas as vezes quer estar perto de nós. Porque Jesus, queridos, não dá para competir com Jesus. Quem que o nosso pecado pensa que é para querer competir com o amor do nosso Deus? Quem? E aí a gente vai olhar para Ele, Ele vai perder o espaço, vai perder a força na nossa vida. E a guerra da carne e o Espírito, olha, o Espírito derruba a carne fácil, porque a motivação da santidade precisa ser amor, paixão. Ele nos chama ao arrependimento porque Ele nos ama e quer estar conosco. E nós também precisamos abandonar o nosso pecado, as nossas falhas, porque nós o amamos. E em Jesus não aceita concorrência, não aceita trisal amoroso. É nós e Jesus, e não cabe o pecado, e não cabe mais ninguém. Ele quer exclusividade. Jesus quer você só para Ele. Jesus me quer só para Ele. Que amor é esse? Que amor tão grande, né? Ele nos quer para Ele, Ele nos ama. E nós precisamos amá-lo, não só com lindas palavras de eu te amo, Jesus, com um lindo post no Instagram, Jesus e eu e Jesus. Aí o pecado chega e eu vou com o pecado e deixo Jesus. Que amor é esse? Que amor é esse? Mas quando eu amo de verdade, olha, fica difícil o pecado nos pegar. Cada vez mais nós vamos conseguir, porque é amor. Qualquer que seja a outra motivação, nós não damos conta, queridos. Então nós precisamos de intimidade, porque quanto mais aumenta a intimidade, mais aumenta o amor. Mais intimidade, mais amor. Mais intimidade, mais amor. Mais tempo junto, mais amor. Mais confiança, mais amor. E aí a gente vai ficar tremendamente apaixonado por Ele. E se você já é muito apaixonado, ainda existe uma dose maior de amor. Acredite, tem muito mais. Os rios do Senhor são muito mais profundos. Então, através da santidade, da obediência, através da adoração e da gratidão, Salmo 104 diz: entrem em suas portas com louvor e em seus atos com a ação de graça. A adoração e a gratidão atrai a presença de Deus. Queridos, há um tempo atrás a gente gostava muito de fazer culto de ação de graça. Quem que aqui que é da época do culto de ação de graça? Tinha culto de ação de graça para todo lado. Mas tinha muito culto de ação de graça. Os irmãos compravam um sofá novo, faziam um culto de ação de graça, para os irmãos sentar no sofá. É ou não é? Os irmãos estão rindo porque lembraram. Comprava carro, culto de ação de graça. Tudo era culto. Porta de emprego, culto de ação de graça. E era culto para tudo, irmãos. Tudo. Os irmãos abriam a porta de emprego, já tinha culto na casa dele na quarta-feira. Irmão, culto de ação de graça lá em casa. E eu fiquei esses dias pensando sobre isso. Senhor, ninguém fala mais sobre isso. Mas sabe o que eu pensei, irmãos? Nós estamos correndo tanto e nós estamos esquecendo, não é nem de fazer o culto em si, né? Porque nossa vida precisa ser um culto de ação de graça todo dia. Mas a gente está esquecendo de agradecer, de ser grato a Deus. Sabe por quê? Porque a gente está com tanta pressa que quando Deus me dá um óculos novo, eu já estou pensando no que Ele vai dar depois disso. Quando Deus me dá um carro, eu já estou planejando a casa. E vai sendo tudo muito rápido. Nós vamos nos esquecendo de ser grato ao Senhor em todas as coisas que Ele nos faz. Ser grato porque Ele nos deu a vida. Ser grato porque numa noite como essa, queridos, de qualquer lugar ruim que a gente poderia estar, nós estamos na casa do Pai. E às vezes a gente vem e vai embora e não se dá conta quanto isso é precioso. Olha onde nós estamos. Olha, Jesus está aqui conosco. Olha o que Ele tem feito na minha casa, na sua casa, no seu casamento. Amanhã a gente já sabe que a gente vai tomar um cafezinho gostoso de manhã. Tem gente que está aqui sentado e já sabe que vai comer pizza. Parece que é normal, né? Mas é a mão dEle, é o cuidado dEle. É o quanto o Senhor tem cuidado todos os dias de nós. E se a gente tirar 15 minutos para pensar quanta coisa Deus tem feito na nossa vida. E quando nós somos ingratos, nós não conseguimos ter intimidade com Deus.
Então que nós possamos ser gratos ao Senhor. Eu me lembro um episódio da nossa vida, que nós passamos uma crise apertada, das várias crises, né? E uma delas, nós tínhamos já um filho na faculdade, e o outro estava querendo ir também. Teve uma época que eram os 3, então era muita oração. E aí o do meio abençoado falou, olha, eu quero estudar fora. E aí a gente não tinha assim, a menor condição dele ir embora. Nem tinha mais de jeito nenhum. E não tinha condição mesmo, e a matemática não batia, e tinha que alugar casa, pagar transporte toda semana. E eu olhava para o Paulo e ele ali, nossa, eu fui bem no Enem. A gente, oh glória filho, Jesus é bom, eu acho que vai dar para ir embora. E eu, vai dar. E aí um dia eu e o Paulo estavam dormindo assim no quarto, daqui a pouco abre a porta assim, passei, vou para Itajubá. Mãe do céu, a gente vai ter que ir amanhã, pai, arruma tudo aí. Porque a gente tem que ir para alugar casa, para comprar os móveis. Oh meu Deus, uma fé de se invejar, né? E vamos lá. E aí ele saiu, a gente orou, né? E aí agradecemos ao Senhor, ele saiu do quarto. Eu falei, e agora, Paulo? Será que dá para gasolina? Chega lá. Jesus tem misericórdia. E ele naquela emoção, né? E aí a gente ficou assim, Santo de Israel, né? Socorro. E aí no outro dia a gente segue a vida normal, com o coração apertado. A gente precisava ir naqueles dias para lá, para fazer matrícula, alugar casa, já era segunda chamada, as aulas iam começar. E aí a gente ficou com aquela coração apertado. Eu fui trabalhar, o Paulo foi trabalhar, porque crente é lindo, né? A gente chora, fica com medo, mas vai trabalhar, não fica na cama não. Mas de vez em quando eu lembrava, ai Jesus, da onde vem? Aí eu pensei, vai entrar um cliente aqui, eu tenho certeza que vai. E vai falar, qual é o seu Pix? Eu tenho certeza que essa é a fala, né, que vai acontecer. Nada, porque Deus trabalha como Ele quer, Ele é Senhor, soberano, né? Não precisa dos nossos métodos. Aí de repente o Paulo tinha apresentado um negócio para um pastor. Mais de um ano tinha passado já disso. A gente nem lembrava mais do pastor. Ele apresentou um contato para o pastor fez um investimento na área de imóvel, foi embora o pastor, acabou. Mas o Paulo não chegou a trabalhar para ele, porque o Paulo é militar, nem poderia trabalhar. Foi apresentar, meu irmão, conheço alguém, vou levar você lá, pastor, beleza, vamos lá. Enfim, a gente tinha até esquecido do irmão. O irmão ligou para o Paulo, Paulo, estou aqui em Guará, quer tomar um café? Paulo, opa, vamos, café, né? Já viu o crente recusar? Chamou para tomar um café. Inclusive eu fico ali no centro de Guará. Quando alguém quiser, 5 minutos eu estou no meio da praça. Adoro, crente gosta. Ele, daí vou tomar um café hoje com o pastor. Quanto tempo, um ano sem ver ele e tudo. Aí o Paulo foi tomar um café com o pastor. Pastor, Paulo, lembra aquele negócio que você me apresentou lá, o negócio da prefeitura? Então, Paulo, deu certo, glória a Deus, pastor. A gente vai construir um residencial incrível lá. E foi uma bênção. E eu estava lá já construindo o negócio. Deus mandou eu vir aqui, Paulo, trazer uma bênção para você, irmão. Olha só, é um cheque aqui no envelope. Entregou para o Paulo foi para casa, isso há uns 10 anos atrás, 10 mil reais o cheque. Hoje, meu Deus, seria uns 30 mil. Eu sei que quando a gente olha, meu Deus do céu, ele não é um presente. A gente entendeu, esse aqui é do nosso filho, da faculdade dele. Aí a gente fez o seguinte, a gente chamou ele no quarto. Filho, vem cá. Você lembra que você falou que passou, a gente precisa ir lá amanhã, né? E a gente não tinha dinheiro. Eu lembro. Então, tá aqui, Sabe o que é isso, filho? Isso aqui é o cheque que Jesus mandou para você estudar fora. Meu filho hoje já é um engenheiro, tem negócio na África, Deus tem abençoado a vida dele. Mas ele falou, filho, um dia, Deus vai te abençoar muito, você vai prosperar. Mas você precisa lembrar que Jesus está te patrocinando. Não é seu pai, não é sua mãe, é Jesus, filho. Você pode esquecer de todo o resto, mas pelo amor de Deus, filho, não esquece desse cheque que Jesus está mandando do céu para dizer que Ele é Senhor. Vamos estabelecer hoje aqui um memorial de gratidão, porque Jesus está te mandando estudar fora. E eu lembro que eu, o Paulo e o Misael naquele quarto, oramos e choramos, queridos, porque Deus tinha feito algo incrível na nossa vida. E eu espero de coração que o dia que meu filho for muito abençoado e próspero, ele se lembre que Deus fez. E às vezes nós que somos pais, na correria do dia a dia, não estabelecemos memoriais de gratidão para marcar a vida dos nossos filhos. Pai e mãe, quando Jesus te der uma bênção, chama seu filhinho. Fala para ele, filho, olha o que Jesus fez.
Quantas vezes Jesus faz e nós não compartilhamos nem com os nossos filhos, quem dirá com meus irmãos? A gente tem vergonha de contar o que Jesus está fazendo. E às vezes a gente perde a oportunidade de edificar alguém. Mas a gente às vezes quer mostrar para o outro que a gente dá conta. Mas a gente não dá conta nada. Ninguém dá, queridos. Se Jesus tem feito algo incrível na sua vida, conta. Não fica com vergonha, não. Conta. Conta. E principalmente conta para os seus filhinhos. Chama eles lá na sua casa e fala: filho, olha o que Jesus fez. A gente pensa, criança não lembra? Ah, queridos, lembre muito. E muito. Porque um dia o menininho, a menininha vai crescer. E um dia talvez o meu filho vai enfrentar alguns problemas que eu não vou estar lá. O pai dele não vai estar lá. Mas ele vai lembrar de um dia que ele precisou de um socorro e Jesus veio. Então ele vai falar: eu sei para onde que eu vou correr. Porque um dia, lá na minha casa nós vimos um Deus que tem misericórdia e abre portas aonde elas não existem. Vamos ser mais gratos, né? Quantas vezes nós deixamos passar batido as coisas que Deus fez. E às vezes é porque a gente pensa que é a gente. Ah, eu trabalhei muito, então tá tudo certo, eu mereço. A gente não merece nada. Jesus é bom demais, Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele nos dá saúde, Ele nos abre portas. Então, a gratidão atrai a presença de Deus. A gratidão, quando nós fazemos um memorial, um momento especial. Olha, hoje nós vamos fazer um jantar, para nós celebrarmos aqui em casa o que o Senhor fez. Vamos festejar a cada um dos milagres diários que o Senhor tem feito. Vamos sair do piloto automático, de entendermos que é na força do nosso braço, porque não é nada. É tudo o Senhor. Ele é Senhor soberano, e nós só somos privilegiados de vivermos a história dele nessa terra. Eu vejo, queridos, que naquele dia Deus não realizava os sonhos do meu filho. Deus não realizava os meus sonhos e o do meu esposo como pais. Deus estava realizando os sonhos de Deus para a vida do meu filho. O sonho é de Deus, o propósito é de Deus, o projeto é de Deus. Nós só somos privilegiados de em algum momento participar da história de Deus na terra. E isso é maravilhoso, isso é incrível. E isso também desenvolve a nossa intimidade com Deus. Adoração, gratidão. Confiança, Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie em seu próprio entendimento. Muitas vezes nós confiamos muito mais na força do nosso braço, naquilo que a gente dá conta, do que naquilo que o Senhor pode fazer. Esses dias eu falei com um dos meus filhos, que a gente às vezes fala: Senhor, como eu confio em Ti. Senhor é Deus que abre portas e faz coisas extraordinárias. Então, se eu tenho 5 mil de dívida e 5 mil no banco, eu confio muito no Senhor que amanhã eu vou pagar minha conta. Mas se eu não tenho nada no banco e 10 de dívida, aí não consigo confiar. Então, resumo da matemática: eu não confio. Confiança, querida, é quando às vezes a situação humana não bate. Quando às vezes o médico diz: não tem jeito, a situação aí é muito complicada. Confiança é conseguir entender que quando nós somos íntimos dele, Ele sabe o que ele está fazendo. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é para o nosso bem, até as adversidades, as lutas que nós passamos, é para o nosso bem. E às vezes nós ficamos bravos e não entendemos, porque nós não estamos íntimos o suficiente para saber que Jesus sabe o que Ele está fazendo. Ele deve ter um plano. Eu imagino Abraão saindo da sua terra, do meio da sua parentela, e falando para a esposa dele: fica tranquilo, ele deve ter um plano aí. Mas você é doido, marido, a gente não está largando tudo. Calma, ele tem um plano, fica sossegado. Abraão era íntimo. Se você tem passado alguma adversidade, se você tem passado alguma luta na sua vida, na sua casa, no seu casamento, olha para o seu marido, para a sua esposa e fala: calma, bem, Deus tem um plano, mas está dando errado. Calma, fica sossegado, você vai ver só daqui a pouco a gente compartilhando o testemunho. Deus tem um plano, querido. Deus tem um plano. Está passando uma luta grande, fica sossegado, Ele está no controle. Saiu da sua mão, não deu conta,
fica tranquilo, Jesus ainda continua no controle de todas as coisas, através da confiança. Qual que é o resultado da intimidade com Deus? Primeiro resultado, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu os conheço. Nós começamos a ouvir a voz de Deus. E eu já vi, e às vezes eu também já falei isso, Deus, faz tempo que o Senhor não me fala nada. Faz tempo que o Senhor não fala. Sabe o que é? Que quando nós não estamos íntimos do Senhor, a gente não ouve a voz dEle. Então a intimidade faz a gente ouvir a voz dEle. A intimidade gera em nós transformação. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem. Então, queridos, a intimidade com Deus vai nos transformar, porque a glória de Deus, ela é como um espelho. Espelho não mente, o espelho sempre fala a verdade. E a presença de Deus é a mesma coisa. Às vezes, a gente está se arrumando para sair, e a maioria das mulheres, né, tem o momento do espelho. E se eu olho no espelho de longe, eu falo, nossa, estou legal, bora, vamos embora. Só que se eu pego um espelho e chego bem pertinho, eu falo, nossa, não estou tão legal assim, né? Tem uma espinha aqui, manchei ali, cabelo está branco. Porque quanto mais perto do espelho, mais as minhas imperfeições são evidenciadas. E às vezes a gente não entende porque é que quanto mais eu busco a Deus, porque é que quanto mais eu oro, leio a Bíblia, parece que eu peco mais. Parece que eu estou mais ruim, mais sujo. Nossa, eu não orava nada, estava uma belezinha, agora comecei a orar, estou estranho, estou pecador, estou sujo, bagunçado. Não, queridos, é porque a glória de Deus é um espelho. Se a gente está longe da glória de Deus, a gente está uma encrenca só em não ver. E acha que está bonitão. Mas a gente começa a orar, ler a Bíblia, não é que a gente está ficando ruim não. É que Deus começa a trazer luz naquilo que a gente precisa mudar. De repente, em algum momento, fala, nossa, eu estou tão belezinha, acho que estou na minha melhor fase. Aí eu vou começar a orar, buscar a Deus. E aí eu falo, nossa, mas não estou, não. Nossa, Deus, estou ruim. Estou pior do que eu imaginei que era. Sabe o que é? Isso é a glória de Deus, mostrando que Ele quer nos lavar, nos limpar, nos perdoar, para nos levar a um outro nível. Talvez se com essa série de ministrações, esse tempo do que Deus tem falado aqui, você esteja entristecido, dizendo, puxa vida, eu estou bem pior do que eu imaginava. Glória a Deus, é porque a glória do Senhor está brilhando em você. E diz a palavra do Senhor que nós somos transformados de glória em glória. Deus está trabalhando em nós. Nós estamos em construção. E eu tenho certeza que se Deus tem mostrado as nossas imperfeições, aquilo que nós temos errado, é porque o amor dEle quer nos envolver. E Ele quer nos levar a um novo nível de intimidade, que talvez a gente ainda nunca chegou lá. Então glória a Deus por isso, porque nós já estamos vendo, né? Outra coisa que a intimidade gera: paz e confiança em meio às lutas. Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Então, para termos paz no meio da tempestade, e sabemos que o Senhor está no controle, é muito importante que nós sejamos íntimos de Deus, porque senão a gente fica desesperado, senão a gente fica com medo, e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a intimidade nos fará saber que Deus sabe o que está fazendo. E o último item que eu coloquei aqui, queridos, que a intimidade com Deus gera frutificação. João 15:5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, o nosso fruto, ele é consequência da nossa intimidade. Sem intimidade, nós não vamos gerar frutos. Nós vamos ser como uma árvore seca. E isso também foi ministrado sobre nós aqui, através da pastora Gisele, que é dele que vem a água que passa por nós e que nos fará dar frutos. E aonde que nós vamos dar fruto? Nós vamos dar fruto dentro da nossa casa, no nosso casamento, nós vamos dar fruto como pais, nós vamos dar fruto dentro dessa casa, nós vamos dar fruto lá fora, no trabalho, aonde nós estivermos. E eu vejo que o Senhor nos chama a essa intimidade. Talvez se hoje o Senhor estivesse aqui em carne, né, passeando aqui e nos chamasse, será que nós iríamos passear com Ele? Ou nós iríamos, nossa, Jesus está aqui, corre, corre, vamos esconder em algum lugar? Ele quer a intimidade, que a gente possa dizer, Jesus, eu vou,
Eu quero estar. Eu estou aqui, Jesus, de havaiana, a roupa está rasgada, mas essa sou eu. Intimidade gera isso. E essa intimidade é que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. E nós vamos conhecer talvez uma parte de Jesus, do coração dele, que nós ainda não conhecemos. Eu queria convidá-los a ficar em pé. E que nesse momento a gente possa fazer uma oração junto. E eu tenho certeza que Deus, já por esse mês, nesse início de ano, já tem mostrado para cada um de nós aonde nós precisamos melhorar. Tenho certeza que Deus já tem mostrado para cada um de nós aonde que nós estamos errado. E tudo isso só por um motivo. Porque Ele nos ama demais, demais. E Ele quer se relacionar conosco de maneira muito mais íntima. Então que nós possamos colocar Jesus no nosso dia, né? Que nós possamos a partir de amanhã acordar e dar bom dia para Jesus e deixar Ele nos acompanhar nosso dia todo, marcar um horário para estar a só com Ele e dar valor a isso, porque essa intimidade, queridos, é o de mais precioso que nós podemos ter sobre essa terra. E eu queria nesse momento te convidar a fechar os seus olhos e que nós venhamos pedir para Jesus. Talvez a gente se escondeu em alguns momentos, né? Talvez em alguns momentos Jesus falou: olha, eu estou aqui para estar com você. E a gente falou: eu não posso ir, Jesus, porque eu não estou pronta ainda, porque eu pequei, porque eu falei demais ontem, porque eu estou toda encrencada. Mas Jesus está aqui nos chamando. Queridos, não importa quantas vezes nós somos tão ruins e pecamos, Jesus está no mesmo lugar, desejoso de se relacionar conosco, desejoso de nos perdoar, de nos lavar e de nos limpar e de nos conduzir a essa intimidade. E nesse momento que cada um de nós possamos orar ao Senhor e pedir a ajuda dEle. Talvez tenha parecido difícil romper com essa frieza, né? O relacionamento vai estar frio, não está rolando mais, eu não consigo mais chorar, Jesus. Eu venho para o culto de domingo e eu vejo tantas pessoas chorando e só eu não choro. Eu estou fria, Jesus. E quantas vezes nós ficamos assim, frios, distante de Jesus. Parece que não queima mais o coração, parece que os olhos estão secos, mas Ele continua nos chamando para a intimidade. Jesus quer nos levar como igreja a um novo nível de intimidade. Por isso Ele tem falado tanto para a gente se arrepender, porque o nosso pecado pode impedir Jesus de estar mais perto de a gente. Nosso pecado nos leva a esconder, nosso pecado nos leva a ter medo, a ter vergonha. Queridos, vamos nos rasgar, vamos nos lançar totalmente em Jesus. Não precisa trocar de roupa para ir, dar uma ajeitadinha, igual Adão e Eva fez. Não, pega uma folha, dá uma ajeitada. Não, vai do jeito que você tiver. Não tem problema, Ele dá conta. Jesus dá conta de nós. Ele dá conta do nosso pecado. Que o nosso amor por Ele seja tão grande, a nossa intimidade seja tão grande, que com a ajuda dEle a gente possa vencer tudo que tem nos prendido de estar mais perto dEle. O Senhor quer ser íntimo de cada um de nós. O Senhor quer ser íntimo de nós, como talvez nunca fomos íntimos dEle. Sabe por quê, queridos? Porque Ele nos ama. E eu tenho certeza que se nós estamos aqui hoje, é porque nós o amamos. Você já falou eu te amo para Jesus hoje? Vamos falar.